Olá, eu sou a Prof. Aline Taborda e no Minuto Jurídico dessa semana a gente fala sobre uma questão muito importante: a guarda e visitação de menores em tempo de pandemia. Uma das questões, então, que ainda consta, como mal resolvida, é essa questão de como fica a visita quando os pais separados dividem a guarda dos filhos, considerando que a principal recomendação para conter o avanço do Covid-19 é o isolamento social. E poucas são, até o momento, as ações e decisões publicizadas a respeito desse assunto. Mas nós já tivemos algumas, por exemplo, como a questão de um piloto que queria o quanto antes retomar a convivência com sua filha. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo achou por bem estabelecer um período mínimo de 14 dias antes que esse piloto pudesse, então, retomar a convivência familiar. A base de todas essas decisões estão sendo a mesma. É o fato de que a convivência familiar é de extrema importância e deve sim ser preservada, mas nesse momento é imprescindível, que o convívio ocorra de forma saudável, garantindo que a criança esteja protegida em todos os aspectos. Então, o que tem acontecido muito, dada a relevância do assunto, são algumas famílias acabarem se ajustando temporariamente a outros formatos de convivência, ou seja, realizando acordos, sem que para isso tenham que recorrer à justiça. Nós temos vários casos, por exemplo, em que foram feitos acordos, que envolvem crianças que residem com pais médicos. Como este pai ou esta mãe está mais suscetível ao vírus, já que faz parte de uma profissão com mais risco de contrair a doença, a criança então vai para a casa do outro genitor, Mas importante a gente colocar que é certo que existem muitos conflitos, que ainda vão ser levados à análise do judiciário. Então, portanto, nas próximas semanas, provavelmente haverá um número maior de precedentes que podem indicar o direcionamento da jurisprudência, o que é muito importante no direito de família, porque ele é muito pautado na jurisprudência. Entretanto, algumas medidas elas já foram tomadas para pacificar algumas questões relativas às visitas. Uma delas partiu do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que publicou uma recomendação sobre o tema. Entre outras coisas, o Conselho sugere que as visitas e os períodos de convivências ocorram preferencialmente por telefone ou online. No caso de um dos responsáveis ter voltado de viagem ou ter sido exposto a uma situação de risco, o CONANDA também fez uma recomendação, no sentido de que se faça o isolamento pelo período de 15 dias. Além disso, de acordo com a orientação do CONANDA, o deslocamento da criança ou do adolescente deve ser evitado. E no caso de ter sido acordada ou permissionada uma visita para o período de convivência, todas as recomendações dos órgãos oficiais devem ser seguidas. Também nós temos tramitando um projeto de lei, o PL 1627, que sugere medidas no âmbito do direito de família, mas tem um capítulo específico que dispõe sobre a guarda compartilhada. Segundo a proposta do PL, então, o regime de convivência de crianças e adolescentes, seja qual for a modalidade de guarda, poderá ser suspenso temporariamente, de comum acordo entre os pais ou a critério do juiz, para que sejam cumpridas as determinações de isolamento social ou quarentena. Fato é que, independente das soluções pactuadas, o primordial é assegurar que não se sacrifique demasiadamente a convivência familiar, garantindo então ao genitor ou à genitora que não reside com a criança que tenha contato constante com esse filho, ainda que por telefone ou virtualmente, a fim de que a suspensão temporária desse contato físico não implique fragilização do vínculo afetivo. Por hoje era só. Se você está gostando do Minuto Jurídico, curte, comenta e compartilha, e eu espero você na semana que vem. Tchau!